Olá, meu nome é Isabelle. Estamos aqui na Bovinocultura de Leite, localizada na Universidade Rural, em Seropédica, no Rio de Janeiro. Hoje iremos falar sobre brucelose, uma doença infecto-contagiosa de origem bacteriana, causada por bactérias do gênero Brucella, e que possui grande importância na saúde pública e na bovinocultura. A espécie Brucella abortus acomete principalmente seres humanos e bovinos. Estamos aqui hoje com a veterinária Maria Eduarda e ela vai falar pra gente um pouquinho sobre a epidemiologia da doença. Boa tarde, Maria Eduarda. Boa tarde. Bom, então, a brucelose bovina, ela é uma doença principalmente da esfera reprodutiva, né, quando acomete os bovinos, e ela ocorre em quase todos os estados do Brasil, principalmente por conta de falhas na vacinação e no manejo sanitário dos animais. Na brucelose, a fêmea é muito mais importante do que o macho na via de transmissão, porque ocorre principalmente no terço final da gestação por conta dos abortos. E como ocorrem esses abortos? Então, o aborto, ele ocorre por conta de uma placentite necrótica, e é principalmente no terço final da gestação, porque coincide com a fase onde o feto precisa da maior demanda energética. E por conta dessa bactéria que se aloja no trato reprodutivo da fêmea, a fêmea não consegue suprir essa demanda energética e acaba ocorrendo abortamento. Então, doutora, você falou que a fêmea é mais importante que o macho. Mas na monta natural, tem possibilidade de haver essa transmissão pelo macho? Então, na monta natural, a gente não considera como um risco, porque no trato reprodutivo da fêmea existe uma barreira orgânica na vagina, que é onde ocorre a monta natural. E, portanto, a bactéria não consegue se instalar ali. Já na inseminação artificial, onde o sêmen é depositado diretamente no útero, não tem barreiras ali, então poderia sim ser contaminado. Porém, hoje em dia, essa biotecnologia ela já está muito avançada e nas centrais de onde vendem sêmen, os animais são todos testados, os touros são todos testados, então a gente considera essa via de transmissão pelo macho praticamente nula. E como ocorre a disseminação da doença no rebanho? Então, a principal forma de disseminação no rebanho é quando essas fêmeas abortam uma fêmea infectada, e entre os bovinos eles têm esse hábito de lamber o bezerro de outra fêmea, comer os restos placentários que ficam ali nas pastagens, então eles exercem esse comportamento natural deles e acabam se infectando por essa bactéria. Essa bactéria no pasto, ela é muito resistente, ela consegue ficar no ambiente por até 6 meses ou mais, por conta dessa alta capacidade dela. E condições como baixa temperatura, umidade, sombra, favorecem ainda, podendo permanecer por longos períodos. Então, doutora, no começo você falou pra gente que essa doença ela ocorre principalmente por falhas na vacina. Você pode explicar pra gente como que essa vacina é feita, quais são as vacinas? Então, hoje no Brasil a gente utiliza de 2 tipos de vacina, que seria a B19, que é a mais utilizada e também a mais barata para o produtor, e ela é feita em bezerras de 3 a 8 meses. Por que a gente escolhe esse período específico? Para não ter interferência do colosso materno antes dos 3 meses e até 8 meses, porque é quando mais ou menos a fêmea vai começar a desenvolver o seu trato reprodutivo. Então, para coincidir com a puberdade dessas fêmeas, até por conta de fêmeas precoces também. Essa vacina ela é feita por profissionais certificados e quando é feita na bezerra ela recebe uma marcação na face esquerda com o número do último número do ano. Por exemplo, nós estamos em 2023, então as bezerras vacinadas esse ano vão ter a face esquerda marcada com o número 3. A outra vacinação utilizada é a RB51. Essa vacinação, esse tipo de vacina, ela pode ser vacinada em qualquer fase reprodutiva do animal, qualquer idade. Ela é um pouco mais cara, mas ela tem a vantagem de que não vai ser detectada em testes futuros. Então, por isso que ela pode ser utilizada em fêmeas adultas. Porque se a gente utilizar a B19 em fêmeas adultas, futuramente, quando elas fizerem algum teste, esse vai ser detectado anticorpos nesse animal. Então, ele vai ter um falso positivo. No caso da RB51, isso não acontece. Então, geralmente, produtores que adquiriram animais e não têm o histórico de vacinação, não sabem se o animal foi vacinado, não tem a marcação na face, é recomendado fazer essa vacinação com a RB51.
Então, como eu havia falado anteriormente, os animais vacinados com a B19, eles estão marcados na face esquerda com o último número do ano em que ocorreu a vacinação. No caso, essa vaca aqui, dá pra gente ver direitinho, ela foi marcada com o número 9, usando o nitrogênio líquido, e esse 9 significa que ela foi vacinada no ano de 2019. Se os animais forem vacinados com a RB51, é então feita uma marcação igual a essa, só que apenas com a letra V. Aí o animal pode ser vacinado em qualquer idade e a marcação é igual para todos. Agora estamos aqui com a Vitória, ela é médica veterinária aqui do setor e vai falar pra gente sobre como essa doença é importante para a saúde pública e como ocorre a transmissão para os seres humanos. Então, gente, a brucelose é uma zoonose ocupacional, onde as principais formas de transmissão para os seres humanos vão ser através do manejo incorreto, né, sem a utilização de EPIs, principalmente no momento do parto, e também através da ingestão de leites e derivados contaminados, né, com a brucela abortus. A brucelose, assim como nos animais, nos seres humanos ela também é uma doença do caráter reprodutivo. E eu tenho um relato pessoal de uma vez eu fui chamada numa emergência, numa propriedade, para atender uma vaca que estava tendo um parto distóxico. E na emergência eu acabei não me paramentando da forma correta, né, não utilizando os EPIs. E essa vaca estava contaminada com a brucelose e a gente não sabia, porque é uma doença onde os sinais clínicos não são evidentes, né? E eu comecei a ficar muito doente, os médicos não sabiam dar o diagnóstico correto e, como consequência disso, eu me tornei infértil. É importante ressaltar outra forma de contaminação, que é através dos acidentes que ocorrem no momento da vacinação, onde o médico veterinário ele acaba inoculando essa vacina viva, né, e contraindo a doença dessa forma. Agora ela vai mostrar pra gente um dos EPIs bastante utilizados e bem simples, né, doutora? Sim, a gente está aqui com uma luva de palpação. Ela é muito utilizada na rotina do manejo de animais de grande porte. É bem simples e é bem barato e é um EPI muito importante para quando a gente vai fazer o manejo desses animais. Estamos aqui num laboratório oficial credenciado para diagnóstico de brucelose e o médico veterinário Vinícius vai explicar pra gente como que funciona. Então, o diagnóstico de brucelose pode ser feito de maneira direta, a partir da identificação do agente, ou então de maneira indireta, a partir da detecção de anticorpos. O método direto não é muito utilizado justamente pelo risco de contaminação, mas a gente pode fazer por PCR ou imunistoquímica, de material de abortos ou secreções vaginais. Então, pode ocorrer resultados falsos positivos pela detecção de anticorpos não específicos contra outras infecções bacterianas ou quando ocorre vacinação da B19 fora da idade correta. Então, para isso, nós primeiro fazemos um teste mais sensível, né, de triagem e os que derem positivo, nós fazemos um teste confirmatório mais específico. É uma notificação obrigatória, então o serviço social tem que ser notificado, os animais positivados têm que ser marcados com P na face direita e em até 30 dias o serviço oficial vai acompanhar a eutanásia dele. No Brasil, o PNCBET definiu 2 possíveis testes para a triagem. Nós podemos fazer o teste da aglutinação do antígeno ossificado tamponado, ou AAT, ou então o teste da neoleite. Todos os animais, então, positivados na triagem são encaminhados para os testes confirmatórios. Nós usamos o teste de soroaglutinação em tubos associado ao teste do mercaptoetanol. Nós também podemos utilizar o método de fixação por complemento, quando o 2-mercaptoetanol é inconclusivo ou quando se trata de trânsito internacional de animais, que é o método recomendado pela OIE. Então, os métodos indiretos são mais comuns na nossa rotina. A gente tenta identificar anticorpos contra a bactéria a partir do soro sanguíneo do animal, do leite, do muco vaginal ou do sêmen.